Sejam muito bem-vindos, galera bonita, à aula de número 8, em que será trabalhada a compreensão da proposta temática da redação. Tudo bem? Aqui a gente vai fazer uma reflexão importante sobre a proposta, o tema da redação. Fica comigo e acompanha esse pensamento. Pois é, turma. Após a nossa introdução, a gente vai chegar aqui à aula de número 8 sobre a compreensão da proposta temática. Gente, vocês não fazem ideia de como a interpretação, a compreensão, o perfeito entendimento da proposta de redação é importante para a execução de um texto exemplar. Uma das suas primeiras atividades, na hora que receber a prova de redação, e se tiver lá, né, estiver disposto a criar esse texto, é compreender o que é que a banca quer. Qual a exigência da banca do vestibular para você, tá bom? Se dentro da frase temática existem algumas palavras, né, algumas palavras que favorecem a perfeita interpretação do texto, como estigma, caminhos para combater, alternativas, né, desafios, alguma coisa desse tipo, você tem que ser entendido. Você tem que ser levado a compreender qual direcionamento, o caminho que a banca quer de você. Essa é uma aula que trabalha com vocês a competência de número 2 da redação do Enem. A compreensão da proposta temática é uma responsabilidade da competência 2 da grade de correção do Enem. Fica comigo que você vai entender um pouco mais o funcionamento de todo esse processo de compreensão da proposta, tá bom? Essa aula é riquíssima para você. O que exige a competência número 2, que eu já falei há poucos minutos aqui para você? Qual a grande exigência dessa competência? O que é que ela quer de você? Ela quer que você compreenda a proposta, entenda essa proposta, interprete a frase temática, o recorte temático da redação e aplique conceitos, olha só isso aqui que eu vou destacar agora, ó, das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Olha que bacana isso. Você tem que aplicar conhecimentos, conceitos de várias áreas. Filosofia, sociologia, das artes, da literatura, da música, do cinema, da Constituição, de uma legislação de modo geral, tá bom? Da cidadania, enfim, né? Conceitos diferentes e diversificados aplicados como forma de desenvolver o seu texto. Você que está na aula 8 já teve aulas anteriores sobre estratégias de argumentação. Lembre-se disso. Também é uma exigência da competência número 2. Além de compreender a proposta, além de aplicar esses conceitos diferentes, o que é que vocês têm que fazer? Tem que se manter dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Dentro dos limites estruturais. Fez uma introdução com as 3 micropartes da introdução, parte para o desenvolvimento. Terminou o desenvolvimento, parte para a conclusão. Isso. Manteve-se dentro da estrutura, interpretou bem o tema e tratou desse tema de uma maneira objetiva e usou conceitos, então a competência número 2, por enquanto, está sendo plenamente obedecida. Tudo bem? Agora a gente vai entender um pouco, na grade de correção do Enem, quais são os níveis de desempenho da competência, tá bom? Para nós, professores, para nós, avaliadores, só nos interessa tratar com você, nosso aluno vitorioso, nosso aluno campeão, em 2 níveis. De preferência, em apenas um, que é exatamente esse. O nível de 200 pontos, nível 5, beleza? Quando, meu querido ouvinte, quando é que você atinge 200 pontos? Primeiro, quando você tece, quando você elabora, quando você cria uma argumentação consistente. Seus argumentos são bons, são bem embasados,
tem uma fundamentação lógica, você está dizendo uma coisa com propriedade, algo que é real, palpável, algo que está inserido no contexto cotidiano de uma maneira muito real. Então, você está apresentando algo bastante consistente. Sua argumentação é capaz de me convencer. Outra coisa que lhe dá 200 pontos, repertório sociocultural produtivo. O seu repertório é legitimado, é produtivo, tá bom? Está completamente inserido na proposta temática, tem uma relação direta com o tema e com os fundamentos argumentativos que você expôs. Então tá massa demais. Se você está escrevendo uma redação sobre, sei lá, a falta de direitos cidadãos para os moradores de rua, a Constituição Federal é um repertório produtivo para esse tipo de tema. E assim vai, outros exemplos vão aparecer aqui nas nossas leituras. Beleza. Ainda para garantir os 200 pontos, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar ou tenho que ter um excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Para isso, eu já lhe oriento desde já a voltar, olha só esse nome aqui, galera, excelente. Esse nome diz muita coisa. Não é um domínio bom, não é um domínio razoável, é um domínio excelente do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então você tem que se manter na microestrutura do texto de maneira perfeita e na macroestrutura da redação também de maneira muito perfeita, beleza? Vamos seguir adiante com a próxima proposta, que é a de 160 pontos. Tudo bem, razoável. Digamos que você não conseguiu os 200, mas ainda conseguiu atingir 160 pontos por algum desvio. Você fez uma argumentação, sim, bastante consistente, tem repertório sociocultural produtivo e um bom domínio do texto argumentativo. Criou ali uma ideia ou outra, um desenvolvimento com informações muito grandes, parágrafos que têm uma discrepância de tamanho, enfim, você cometeu algum desvio e por esse desvio você foi penalizado com 40 pontos e atingiu 160 pontos. Nível 4, ainda é bacana, ainda é interessante se você se mantiver com perfeição nas outras competências, tá bom? Mas enfim, o que é que nós não queremos que seja a sua realidade? Onde é que nós não queremos que você chegue? Aos 120 pontos, que é quando o candidato para o corretor apresenta uma argumentação previsível, esperada, né? E tem domínio mediano, razoável do texto dissertativo. Não domina muito bem. Fez frases, períodos, né, de uma única frase, sem pontuação, sem divisão de microestrutura e etc e tal. 80 pontos, que é pior ainda, apresenta cópia dos textos motivadores ou do caderno de questão e domínio insuficiente. O seu domínio do texto dissertativo é insuficiente. Não atende à perspectiva do que a banca exige. 40 pontos, que ainda é mais grave, ainda é pior. Tangencia o tema, ou seja, passa por ele, mas não fica nele, certo? Você não se mantém dentro da proposta exigida pela banca e o domínio do texto é precário. É uma redação que desobedece quase que completamente a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E nota 0, galera, já falei para vocês num outro encontro, fuga total ao tema, fugiu absolutamente do tema ou não atende à estrutura do texto. Na prova do Enem foi pedido, foi solicitado de você que escreva um texto dissertativo argumentativo, você fez uma carta. Então, infelizmente, estrutura desobedecida, fuga total ao tema, nota 0. Eu não quero que você se mantenha nesse padrão, nesse slide, nessa imagem. Você cai fora disso e vai se manter sempre no padrão altíssimo, padrão de excelência, redigir, tá bom? Vamos então comigo. O tema da redação, que é o alvo da nossa aula de hoje, né, a compreensão da proposta temática, o tema, galera, que está aqui marcado de vermelhinho, constitui o núcleo das ideias. Anote isso no seu bloquinho de anotações. O tema, ele é o núcleo, é a partir dele que todas as outras sentenças de argumentação, de conclusão vão ser desenvolvidas, vão ser criadas, tá bom? Sobre as quais a tese se organiza.
Sua tese deve estar, obviamente, concatenada, ligada ao tema da redação. Em âmbito mais abrangente, o assunto recebe uma delimitação por meio do tema. Ou seja, um assunto pode ser abordado por diferentes temas. Um assunto pode ser abordado por diferentes temas. Suponhamos que eu queira trabalhar com você sobre a violência. Violência é um assunto interessante de se discorrer porque é um problema grave, recorrente em toda uma sociedade, em todo o mundo, as situações de violência. Agora eu quero definhar, eu quero delimitar um pouco mais esse tema da violência. Eu posso trabalhar violência doméstica, contra crianças, violência contra os animais, violência contra idosos, violência psicológica, violência moral, patrimonial e por aí vai, inúmeras situações que limitam, né, que dão ali uma especificação para esse assunto que nós estamos trabalhando. Tudo bem? Estou sendo claro para você? Vamos adiante com o nosso pensamento. Vou trazer agora, pessoal, algumas orientações do que se deve fazer para manter o tema da redação dentro dos seus limites interpretativos, tá bom? Primeiro ponto, leia a proposta com atenção. Eu lembro aqui que no início deste curso online, Marcelo falou para vocês lá no início da nossa aula sobre planejamento que uma boa leitura da proposta de redação vai lhe dar a garantia de uma proposta bem feita. Leia a redação com atenção, com critério, fazendo sublinhados, marcando algumas expressões ou ideias que você achou serem mais interessantes, tá bom? Depois, o que é que eu lhe digo? Diversifique suas ideias. Diversifique. Trabalhe um argumento num canto, outro argumento no outro, com um repertório para cá, outro para colar, de maneira diversificada, interessante, trazendo sempre novidades e lembrando que o seu texto ele é evolutivo, ele vai ganhando forças e não perdendo. Tá bom? Compreendido até aqui? Terceira dica e orientação que eu trago para vocês. Não copie texto dos trechos dos textos motivadores. Isso já foi abordado num outro encontro aqui entre nós. Você não deve fazer isso sob pena, inclusive, de tirar nota 0. Tome muito cuidado com isso. Depois, reflita sobre o tema e traga dessa reflexão o máximo de ideias que você conseguir. Um filme que você assistiu, uma feira científica da qual você participou, uma música que traz uma referência sobre o período militar, sobre a violência, sobre, sei lá, os moradores de rua, sobre animais, sobre meio ambiente, e use essa referência na sua reflexão trazendo. Você não vai usar todos os pontos da sua reflexão. Alguns você vai descartar, mas eles estarão ali, palpáveis, diante dos seus olhos para você utilizar-se daqueles instrumentos, tá bom? Planeje as ideias que você vai usar. É o que eu acabei de dizer. Você seleciona. Eu quero essas duas. E vou usar aqui no parágrafo 2 e no parágrafo 3. As outras, infelizmente, não vão caber. Eu vou descartá-las. Tá certo? Seja fluente e organizado. Ser fluente não significa dizer escrever de forma complexa e ininteligível. Não. Escrever fácil, fluente, trazer um fluxo de ideias crescente, interessante, que proporcione uma leitura favorável ao seu corretor que está ali cansado de tantos textos durante aquele dia. E por último, utilize informações de várias áreas do conhecimento, que também já foi uma outra coisa abordada aqui nas nossas aulas, nos nossos encontros. Várias áreas do conhecimento podem favorecer para você um desenvolvimento maravilhoso, 200 pontos na competência número 2 e uma perfeita compreensão da proposta temática, beleza? Nos próximos episódios desse curso, nós traremos para vocês mais novidades interessantes sobre a construção de um texto nota máxima para o Enem. Fica com a gente e até lá. Valeu!